Bom dia, bora de devocional? Segundo Reis, capítulo 5, diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor deu livramento aos sírios, e era este varão um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e foram para a terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse essa menina à sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele certamente restauraria a sua lepra. Essa história que nós lemos, ela é muito conhecida, e toda vez que eu ouço alguém falar sobre esse texto, eu sempre ouço falar muito sobre Naamã. É claro que Naamã, ele tem uma grande relevância, afinal está contando a história dele. Mas dentro dessa história de Naamã existe essa personagem cuja Bíblia não fala o nome, não cita quem são seus pais, mas ela me mostra a fé dessa menina, e essa menina ganha meu respeito, porque mesmo em um cenário totalmente desfavorável, ela consegue ter uma importância no propósito de Deus. Ela se permite ser usada por Deus, mesmo estando escrava. E é sobre ela que eu quero conversar com você nessa manhã. Sabe, nós estamos acostumados a falar que Deus nos livra. Isso é uma verdade. Deus nos livra da luta, Deus nos livra da prova, da tempestade, Deus nos livra do cativeiro, Deus nos livra das situações difíceis da vida. Só que o mesmo Deus que nos livra, Ele é o mesmo Deus que nos deixa passar por algumas coisas ruins. E a pergunta que nos fica nessa manhã é: e quando Deus decide não nos livrar da tempestade? E quando Deus decide não nos livrar das dores da vida? E quando Deus decide não nos livrar dos momentos ruins? Nós estamos acostumados a dizer que o nosso barco não vai naufragar, só que a pergunta é: e se naufragar? E se afundar? E se nós passarmos pelos desertos, pelas dificuldades? O que fazer? Esmorecer a nossa fé? Deixar de acreditar que Deus continua sendo Deus? Deixar de ter fé que na hora certa Deus irá nos socorrer? Sair da igreja? Abandonar nossas famílias? Abandonar a nossa fé? Será que essa é a melhor opção? Sabe, nós hoje vamos falar sobre essa menina que viveu um dos piores momentos da sua vida, mas ela continuou sendo fiel a Cristo Jesus. Então, primeira coisa que precisamos entender é que nem sempre Deus vai nos livrar da tempestade. Nem sempre Deus vai nos livrar do dia mau. E isso não é porque Ele não é bom. Isso é porque Ele nos ama. Eu ouvi uma frase que mar calmo, melhor dizendo, não forma bons marinheiros. O que forma bons marinheiros é a tempestade. É no meio da tempestade que nós amadurecemos. É no meio das crises e das lutas que nós crescemos. O proverbista vai dizer que nós aprendemos mais em um dia de luto do que em 1000 anos de festa. Então saiba que tudo que você está passando não é porque Deus não te ama, mas é porque Deus está te aperfeiçoando. Esse deserto que você enfrenta, essa tempestade, esse momento de prisão, de cativeiro, de luta, de dor, de luto, é apenas para aperfeiçoar o propósito de Deus na tua vida. O texto inicia dizendo que Naamã, ele era chefe do exército do rei da Síria. A Bíblia diz que ele era um grande homem diante do seu Senhor. A Bíblia diz que ele era muito respeitado, e por causa da vida de Naamã, o Senhor deu vitória aos sírios. E a Bíblia também faz questão de mencionar que ele era um homem valoroso. Só que todas as vezes que nós paramos para ler esse texto, nós frisamos apenas em uma coisa: a lepra de Naamã. Toda vez que alguém fala de Naamã, a gente já associa a imagem de Naamã à lepra dele.
Toda vez que a gente pergunta para alguém o que Naamã era, inclusive eu preguei essa mensagem na minha igreja e fiz essa pergunta, irmãos, o que Naamã era? A maioria disse leproso. Só que leproso não é o ser de Naamã, leproso é o estar. E há uma grande diferença, querido, entre ser e estar. O que Naamã é? A Bíblia diz que Naamã é capitão, Naamã é um grande homem, Naamã é respeitado, Naamã é vencedor, Naamã é valoroso. Isso é o que Naamã é. Felipe, e qual é o estado atual de Naamã? Leproso. Primeira coisa que nós precisamos entender sobre Naamã é que os erros de Naamã não definem a vida dele. Um erro, um problema, não tem o poder de definir a nossa história. As pessoas olham para nós, olham para você e te julgam por apenas uma coisa que você fez de errado. Olham para a nossa vida e anulam tudo de bom que nós temos por causa de uma lepra, por causa de um problema. E pior, às vezes nós nos definimos por causa de um problema. Nós nos definimos por causa de uma lepra, sendo que dentro do contexto da nossa vida, dentro de nós existem coisas muito melhores do que ruins, se você me entende. Existem mais coisas boas do que ruins dentro de você. Então não se agarre às coisas ruins, porque essas coisas ruins não definem a tua vida. Uma queda não define a sua história. Um porém não define a tua vida, a tua trajetória. Naamã era leproso, mas Naamã era um capitão, um grande homem, respeitado, vencedor de batalhas e valoroso. Só que o porém tem o poder de fazer isso, de destruir a nossa história. Porque a Bíblia diz que Naamã era tudo isso, porém leproso. E nós temos que tomar cuidado com os poréns da vida. Nós temos que tomar cuidado com alguns poréns. Porque existem poréns que, se nós não vigiarmos, possuem o poder de destruir completamente a nossa vida, a nossa história, a nossa trajetória, tudo que nós construímos. Naamã tinha tudo de bom, porém leproso. E o que nós mais lembramos na vida de Naamã são as lepras. É a lepra. Por quê? Porque essa lepra, ela conseguiu ofuscar tudo de bom que Naamã tem. E quantas das vezes nós ofuscamos aquilo que temos de bom por causa de uma lepra, por causa de uma sujeira, por causa de um pecado, por causa de algum porém. A lepra, ela começa bem pequenininha no corpo da pessoa. A lepra, ela não começa grande, não é visível. Ela começa com uma pequena pinta, pequenininha, começa bem pequena. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você, sobre coisas pequenas que nós não damos importância. O porém de Naamã começou pequeno, mas se tornou algo extremamente grande e perigoso. E quantas vezes nós ignoramos as pequenas coisas? Valorize as pequenas coisas, porque se você não valorizar, não cuidar, não tratar, essas pequenas coisas possuem o poder de destruir completamente a tua vida, tua casa, tua família. Eu lembro que lá em casa tinha uma porta, eu sempre falo sobre isso, e nessa porta apareceu um pequeno buraco de cupim, e eu olhei para aquele buraco tão pequeno, e olhei para o tamanho da porta e disse, eu vou esperar um pouco, porque é tão pequeno o tamanho do buraco que depois eu resolvo isso. Passou um mês, o buraco estava maior. Eu olhei pro buraco, falei, rapaz, o cupim tá comendo mais a porta. Minha esposa olhou pra mim e disse assim, Felipe, vê lá aquele negócio lá, porque senão vai acabar perdendo a porta. Eu olhei pro buraco, olhei pro tamanho da porta e disse, o tamanho do buraco ainda é muito pequeno pro tamanho da porta. Então depois eu resolvo isso. Passa mais um mês, metade da porta já tinha sido comida pelo cupim. Quando eu olhei isso,
e ela me mostrou, minha esposa me mostrou, eu olhei para a porta e disse: agora que já comeu também a metade da porta, vou deixar acabar de consumir. Quando comer a porta toda, eu troco a porta por uma nova. Esperei. Quando o cupim comeu a porta toda, eu fui lá, comprei uma porta nova para colocar no lugar. O rapaz que foi lá colocar a porta para mim disse assim: Felipe, você vai ter que gastar mais dinheiro, não apenas com a porta, mas com o caixonete também. Porque além de comer a porta, o cupim também comeu o caixonete. Ou seja, um problema que começou pequeno na minha porta e se tornou grande, porque eu não tratei no início. É só ir lá, colocar um veneno e eu não teria gastado dinheiro, tido dor de cabeça e por aí vai. É engraçado porque a gente está falando de coisas materiais, mas é exatamente isso que acontece na nossa vida espiritual. Pequenos problemas, pequenos poréns, pequenos detalhes que nós não cuidamos, não tratamos, não vigiamos, e lá na frente destrói a nossa vida, destrói a porta da nossa casa, destrói nossos casamentos, destrói nosso ministério. Então, cuidado com os poréns. Ele é bom, ele canta bem, ele prega bem, porém leproso. Cuidado com os poréns da vida, porque esses poréns possuem o poder de destruir completamente a tua história, o teu legado. A lepra, como falado, ela é o momento na vida de Naamã. Ser capitão, grande, respeitado, vencedor, valoroso, é a história dele. Então, não permita que esses poréns façam desses momentos a sua história. O problema é quando a gente pega o nosso momento e, por causa de um porém, define esse momento como a nossa história. Você não é isso que o mundo te define. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é valoroso. Felipe, mas eu tenho lepras. Você continua sendo valoroso. Felipe, eu caí, eu errei. Você continua sendo valoroso. Por quê? Porque poréns não anulam histórias. Vou repetir isso para você guardar isso no seu coração. Poréns não anulam histórias. Não são os poréns, não são as quedas que vai anular tudo que você tem de bom. Aleluia. Querido, Satanás, ele conhece o seu nome, mas ele faz questão de te chamar pelo seu pecado, pelos seus poréns. Mas Deus, ele conhece o seu pecado, conhece o seu erro, o seu porém, mas ele te chama pelo nome. Satanás conhece teu nome e te chama pelo teu pecado. Deus conhece o teu pecado e te chama pelo nome. Aleluia. Porque Deus sabe que poréns não definem a nossa história. Glória a Deus. Vamos falar sobre a menina? Essa menina que Naamã entra em sua casa, tira ela do meio dos seus parentes, dos seus amigos, traz ela como escrava para servir na sua casa. Naamã traz essa menina como um brinde, como um presente para sua esposa, como uma caixinha de música. Olha que bonitinho, eu trouxe um presente para você. Naamã, ele vai, entra em Israel, pega essa menina como escrava, ele não pergunta se ela quer vir. Ele traz ela arrastada como escrava, bota para servir na tua casa. Ó o mosquito. Traz ela para servir como escrava na tua casa. Então essa menina, ela perde seus amigos, perde seu pai, perde sua parentela, sua casa, o seu conforto. E agora ela está presa, servindo como escrava. Ela está em um dos piores momentos da sua vida. E é no pior momento da vida dessa menina que ela vai se deixar ser usada por Deus para salvar alguém. É no pior momento da vida dessa menina, que a Bíblia não fala o nome, que ela vai se deixar ser usada por Deus para salvar a vida de Naamã. Ela diz: olha, quem dera se Naamã fosse de encontro ao profeta. Certamente ele seria salvo. Gente, que lição é essa que essa menina nos dá? Essa menina, ela tem tudo para ser uma das meninas, uma das pessoas mais revoltadas da vida.
Ela tem tudo para ser uma das pessoas mais vingativas da vida, ela tem tudo para ser uma das pessoas mais depressivas da vida, mas ela me dá uma lição de vida. Ela me dá uma lição de ser um cristão de verdade. Ela não deseja o mal de Naamã, ela diz, olha, quem dera, eu queria que Naamã ficasse curado. O homem que me aprisionou, o homem que me tirou do meio dos meus amigos, que me tirou do meio da minha família. Ela está desejando o bem para uma pessoa que fez mal para ela. Ela está se permitindo ser usada por Deus como boca de Deus para abençoar a vida de um homem que fez mal a ela. E quantas vezes Deus vai nos usar nos piores momentos da nossa vida? Sabe aquele dia que você acorda precisando de um abraço? É nesse dia que Deus vai te usar para abraçar alguém. Aquele dia que você levanta precisando de uma palavra, é nesse dia que Deus quer te usar para liberar uma palavra sobre a vida de alguém. Sabe aquele dia que você acha que tudo vai desmoronar? É o dia que Deus mais vai te usar para levantar a vida de alguém. Se permita ser usado por Deus, até mesmo nos piores momentos da sua vida. Eu sei que é confuso entender o processo, mas tudo está dentro de um propósito estabelecido por Deus. Talvez você pergunte, se Deus é bom, por que Deus me permite passar por essas coisas? Se Deus é bom, por que eu estou enfrentando luto? Se Deus é bom, por que eu estou enfrentando a crise? Se Deus é bom, por que eu estou enfrentando o cativeiro? Se Deus é bom, por que eu estou enfrentando a tempestade, o deserto? Isso tudo para que o propósito dele se estabeleça na tua vida. Tudo está dentro de um propósito de Deus. Dentro de Israel, ela continuaria sendo apenas uma menina. Na casa de Naamã, ela se torna protagonista de uma história. Vou repetir. Dentro da casa dela, dentro de Israel, ela seria apenas uma menina. Mas dentro da casa de Naamã, ela se torna protagonista de uma salvação. Aí você entende por que às vezes Deus mexe na tua geografia? Por que às vezes Deus ele tira você de alguns cenários? Aí você entende que às vezes Deus te transiciona de alguns lugares, de algumas amizades, tudo isso para que você viva o propósito de Deus. E nessa manhã eu falo para alguém que Deus vai mexer tanto na estrutura. Deus vai te pegar, vai te transicionar, vai tirar você de ambientes, te levar para outros lugares. Vai tirar você de algumas amizades, te levar para outros lugares. Tudo isso para que você não viva mais as sombras de outras pessoas, mas para que você seja protagonista de uma história. Dentro da tua casa você seria apenas mais um. Aí Deus permitiu você sair de lá e ir para outro lugar para que você se tornasse protagonista de uma história. Você não foi chamada para viver as sombras da sua mãe, as sombras do seu pai. Você foi chamado para escrever e viver a tua história. Deus ele te chamou para ser protagonista de uma história. Não é porque Deus é ruim, eu estou passando por coisas ruins, Deus é ruim. Não, é porque Deus te ama tanto que Ele quer que você seja protagonista de sua própria história. E Deus, querido, Ele é especialista, vou repetir, Deus ele é especialista nos tirar da zona de conforto para ativar o propósito chamado dele na nossa vida. Tá passando por dificuldades, por momentos ruins, por desconfortos? Aproveita a oportunidade, porque pode ser nesse desconforto, pode ser nessa dificuldade, pode ser nesse deserto que Deus está ativando o chamado dele na tua vida. Aleluia. Dentro daquela empresa você seria mais um. E Deus foi lá e te tirou e te colocou em outro lugar. E talvez você nem queria estar nesse lugar. Só que a pergunta que você tem que se fazer é: Deus, qual é o propósito do Senhor na minha vida? Senhor, qual é o propósito do Senhor comigo nesse novo lugar? Entenda o propósito de Deus na sua vida. Abraão, em Ur dos Caldeus, seria apenas Abraão. Mas quando ele entrou em Canaã, viveu a promessa de Deus e se tornou pai de multidões. José, na casa de seus pais, seria apenas José. Mas quando foi para o Egito, virou governador.
Daniel em casa seria apenas mais um jovem promissor. Mas quando ele foi para a Babilônia, se tornou profeta. Então receba isso nessa manhã. Deus vai transicionar a tua vida para que o propósito dele seja ativado da tua história. Outro detalhe que me chama a atenção nessa menina: ela não deixa a raiva dominar ela. Como dito, ela tinha tudo para ser revoltada, mas ao invés de liberar maldição sobre Naamã, ela libera uma palavra de paz. Ao invés de liberar o ódio, ela libera o amor. Para um homem que fez ela sofrer, para um homem que fez dela escrava, ela libera amor, compaixão. Ela diz: olha, se você for de encontro ao profeta, você ficará curado. Observe, Deus não livrou ela do cativeiro. Deus não livrou ela da dor. Deus não livrou ela da crise, mas ela continua acreditando que Deus tem poder para fazer. Deus não fez comigo, mas isso não é sinal de que Deus não possa fazer na vida do outro. Deus não fez na minha vida, mas isso não diminui o poder dele. Por mais que ele não fez acontecer ainda, por mais que ele não realizou na minha vida, isso não tira o poder de Deus. Deus continua sendo Deus, independentemente se ele vai agir ou deixar de agir. Se ele vai fazer ou deixar de fazer, ele continua sendo Deus. Não é porque ele não me curou que ele vai deixar de ser Deus. Não é porque ele não abriu a porta, não é porque ele não libertou, não é porque ele não fez que ele deixe de ser Deus. Ela vê o cenário que ela está. Deus não me livrou, mas eu ainda continuo acreditando que Deus tem poder para livrar Naamã. Deus não fez, mas eu continuo acreditando que Deus tem poder para fazer. Aleluia. Naamã tira tudo daquela menina. Tira seus pais, seus amigos, sua família. Naamã só não consegue tirar de dentro dela a fé que ela tinha em Deus. Podem tirar tudo de você. Podem tirar teus amigos, tua família, teus parentes. Só não conseguem tirar de dentro de você o Deus que você serve. Continue tendo fé que Deus ele é poderoso. Por mais que ele não faça, por mais que você não veja, Deus continua sendo Deus. Mesmo você sofrendo e não vendo a mão de Deus, ele continua sendo Deus. Para me fechar, Naamã ofereceu para aquela menina escravidão. Ela ofereceu para Naamã liberdade. Vou repetir isso aqui. Naamã oferece para ela escravidão. Ela oferece para Naamã liberdade. Por quê? Porque cada um oferece o que tem. Cada um oferece o que tem. Naamã era livre do lado de fora, porém preso do lado de dentro. E ele oferece para ela escravidão. Aquela menina era presa do lado de fora, mas era livre do lado de dentro, e ela oferece liberdade para Naamã. Ela diz: olha, se você for de encontro ao profeta, certamente você ficará curado, você será livre desse mal, você será livre dessa enfermidade, você será livre dessa lepra. Por quê? Porque Naamã, eu não posso te desejar o mal, porque o que eu carrego é amor, o que eu carrego é compaixão, o que eu carrego é o bem. Então Naamã vai ser curado. Ela oferece o que tem. O que você tem oferecido? Nós fomos ensinados de formas erradas. Cantamos que os nossos inimigos devem ser envergonhados, que Deus vai nos colocar num palco e os nossos inimigos estarão na plateia e nós seremos exaltados e nossos inimigos serão humilhados. Jesus nunca pregou isso. Jesus nunca falou para a gente odiar nossos inimigos, desejar o mal aos nossos inimigos. Muito pelo contrário. Jesus nos ensinou a amar. Naamã ofereceu escravidão. Ela ofereceu amor, liberdade. O que você tem oferecido, até mesmo para as pessoas que te fazem o mal? Pega essa boca que você tem abençoada, para de falar besteira, falar palavrão, fazer fofoca. Vai falar de Jesus. Vai oferecer liberdade. Deus ele quer usar você para salvar esse Naamã.
E às vezes você ora a Deus, envia alguém aqui em casa para orar pelo meu marido, para orar pela minha esposa, pelo meu filho. É você que Deus quer usar, cara. É sua boca que Deus quer usar. Para de ficar pedindo Deus para enviar pessoas, sendo que você tá aí. E é você que Deus quer usar nesse cenário. Aí você diga, Felipe, mas eu tô sofrendo. Felipe, eu sou vítima nessa história, como essa menina era vítima. Felipe, mas isso. E deixa eu te falar uma coisa, você não é escravo da sua dor. Você é servo de uma missão. Vou repetir. Você não é escravo de suas dores. Você é servo de uma missão. Se Deus te colocou aí, cumpra a missão de Deus na tua vida. Tem um Naamã precisando do seu posicionamento. Tem um Naamã precisando do seu levantar. Tem um Naamã precisando de você. Você não é escravo do seu luto. Você não é escravo de uma porta fechada. Você não é escravo das suas falhas. Você é servo de uma missão.